Fala galera do trecho, beleza? Mais um vídeo sobre construção civil aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os principais itens que devem ser verificados e prestado atenção e tomado cuidado na hora de executar uma estrutura de concreto armado, na hora de executar um projeto de estrutura de concreto armado. Eu vou fazer, se você quer saber tudo sobre esse assunto, fique comigo até o final desse vídeo que eu vou fazer um apanhado geral dos principais requisitos, né, que devem ser prestado atenção, que devem ser tomado cuidado na execução de uma estrutura de concreto, beleza? Se você é novo aqui no canal, o meu nome é Adson Rodrigues, eu sou engenheiro civil, especialista em inspeção, controle e fiscalização de obras. E se você gostou do tema desse vídeo, se interessa por assuntos relacionados à construção civil, se inscreva no canal, gente, ative o sininho, porque toda semana eu posto vídeo relacionado à construção civil aqui nesse canal. E com certeza algum desses vídeos vai lhe interessar, beleza? Não esqueça de deixar o seu joinha também, aí o likezinho, que é muito importante aí pro crescimento do canal. Então, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Vamos falar um pouquinho sobre estrutura de concreto armado. Quais os principais itens que você deve prestar atenção, deve tomar cuidado se você vai executar uma estrutura de concreto armado. O que você deve primeiro prestar atenção, tomar cuidado na hora da execução. Vamos lá, a gente pode dividir aí as etapas, né? Primeiro você vai receber o projeto, né? É muito importante que se tenha um projeto, isso daí é imprescindível, né? Se você vai construir uma casa, se você pega serviço por conta, converse com o engenheiro. Se você vai fazer um serviço por conta, se você é pedreiro, né, não engenheiro, converse com o engenheiro, pegue uma orientação, um projetinho para que você possa executar, tá? Então você vai receber ali o seu projeto, certo? Você vai verificar ali se o projeto está coincidindo com o local da onde você vai executar, principalmente as cotas, né? Muito importante isso daí. Verificar o traço do concreto que você vai utilizar na sua estrutura. Isso é de extrema importância. Normalmente a galera acha que concreto é tudo igual e não é. Depende do local que você vai utilizar, da classe de agressividade que está ali a sua edificação. Eu já falei um pouquinho sobre classe de agressividade. Então tudo isso tem que ser estudado. A resistência do concreto, o slump do concreto que você vai utilizar naquela estrutura. Nem toda a parte da sua estrutura você vai usar o mesmo slump, o mesmo concreto. De repente na fundação você vai precisar de um concreto com uma certa resistência e com um determinado slump, com uma certa característica. Aí nos pilares você já vai utilizar pode ser que seja um concreto com uma outra característica, com outro slump e dependendo até uma outra resistência. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. É bom fazer um planejamento antes, né? Que eu vejo muito que acontece em obra, que a galera acha que concreto é tudo igual. Então, tem um concreto 30 MPa. A galera não se preocupa ali com a durabilidade da estrutura, com se a estrutura precisa ser permeável, se a estrutura se tem muito aço, se é muito grande a densidade de aço no local, né, que você vai lançar o concreto. Não se preocupa com nada disso, só pede lá um concreto 30 MPa na usina, e não é bem assim. Então essa questão do concreto é de extrema importância, tá? A questão, outra coisa que tem que prestar atenção com os aços, se está utilizando o aço que o projeto determina. Nós temos aí os dois principais tipos de aço, CA50 e CA60. Se pede CA60, em hipótese nenhuma você pode utilizar o CA50, porque o CA está relacionado à resistência do aço. Se você utilizar no lugar de um aço CA60 ou aço CA50, aquela estrutura não vai atender os requisitos do projeto
de acordo com conforme foi calculado pelo projetista. Se ele projetou ali para você utilizar o CA60, utilize o CA60, tá? E se você utilizar, mas eu posso, o projetista projetou ali o CA50, eu posso utilizar o CA60? Cara, para a estrutura não vai ter nenhum problema, o problema é para o seu bolso, né? Nós que executamos obras, o bolso do cliente, né, no caso, nós fazemos o máximo, né? A engenharia é isso, você fazer o máximo que você pode gastando menos. Isso é você ser eficiente, né? Então você tem que seguir realmente o que o projetista pediu ali. Com relação ao aço, se é CA60, utilizar o CA60, se é CA50, utilizar o CA50. Se tiver que fazer qualquer tipo de alteração, consulte o cara, gente. Não fique com vergonha. Às vezes eu vejo muito isso, às vezes a galera pega um projeto, não entendeu ali que está escrito no projeto e fica com vergonha de perguntar, com vergonha de falar que não sabe, que não entendeu. Cara, não tem problema nenhum. Eu faço isso, às vezes eu pego o projeto, não entendi, eu vou lá na mesa do projetista e falo, meu, não entendi isso aqui, o que você quis dizer? É assim esse estribo, é assado, entendeu? Temos que tirar todas as dúvidas. O maior problema que acontece em obra, às vezes, é a comunicação. A gente tem um monte de papel em obra para fazer a comunicação, né? Temos vários procedimentos, mas parece que ainda é uma falha enorme. A maioria das falhas que acontecem nas obras é por falta de comunicação, beleza? Então o primeiro item é você verificar o concreto, verificar, né, o local, verificar o seu concreto, verificar o aço, beleza? Você vai fazer as suas formas, certo? Conforme o projeto, isso daí não precisa nem falar. Vai fazer a sua armação, conforme o projeto. Aí você tem que fazer as verificações na forma e na sua armação, para justamente verificar se está conforme o projeto realmente, né? Se foi atendido todas as especificações do projeto, de distância, de comprimento, o dimensional ali. Beleza, tá tudo certo? Vamos pedir o concreto. Vamos verificar o slump adequado para aquela peça, a resistência, né, que o projetista vai te dar. Essa peça vai ficar enterrada? Precisa de ser um concreto com maior durabilidade? Vai ficar exposta essa estrutura? Então tudo isso tem que ser pensado na hora de você executar uma estrutura e também ser pensado lá no projeto, beleza? Na hora de lançamento do concreto, porra, a forma tá limpa, o aço não tá oxidado, não pode, né? O aço tá com a aparência muito grande de oxidação, né? Se a obra ficou parada, depois retornou. Se ela ficou parada por mais de 90 dias, você tem que pegar e lá fazer um ensaio na sua armadura que ficou exposta para ver se não perdeu seção. Então tem várias coisas que devem ser verificadas. Vamos lá. Na hora de lançamento do concreto, verifique se a forma está estanque, se a forma está limpa, se a forma está bem escorada para não abrir. Quem trabalha em obra aí, com certeza já passou por isso, eu também já passei. Pior coisa que tem é quando você está no meio da concretagem, a forma começa a abrir, começa a estufar. Meu, é horrível isso. E ali já era, não dá mais para você arrumar. Você vai ficar feio, vai ficar ruim. Se for uma peça com concreto aparente, você perdeu a peça. Já desmancha tudo porque deu ruim, tá? Então, o ideal é que você verifique, né, a limpeza da forma, a estanqueidade, o prumo, se está de acordo, tem uma tolerância dimensional, verifique a tolerância. Eu já falei aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo um vídeo aqui só falando sobre formas, né, tolerâncias. Nós temos que seguir a norma 14931 para execução de estrutura de concreto. Muitas pessoas que trabalham em construção há muitos anos não conhecem essa norma, e essa é uma norma que ela descreve todos os passos que você precisa saber para executar uma estrutura de concreto armado. Já a NBR 6118, ela descreve os processos para você executar um projeto, para elaboração do projeto, antes da execução.
Então, para quem trabalha na obra, diretamente na obra, na execução, é muito importante que o cara tenha conhecimento dessa norma, 14.931. E uma galera que trabalha na obra não sabe nem que existe essa norma. É muito complicado isso, né? Porque a pessoa trabalha com aquilo e muitas das vezes ela não sabe um instrumento ali, que a norma, né, vamos falar, a informação é um instrumento de trabalho seu, né? É o que te norteia. Então a galera acha que às vezes tem que fazer da cabeça. E não, tá tudo escrito, é só você seguir a norma, tá? Então vamos lá. Na forma, estanqueidade, limpeza, prumo, esquadro, se ela tá bem fixada. Na hora do lançamento do concreto, aí já é outra coisa. Vamos verificar o concreto, vamos verificar se o que está chegando é o que a gente pediu, certo? Fazer o slump, beleza, deu certo o slump, o concreto veio, é um concreto na resistência que foi solicitada, beleza. Na hora do lançamento, tem os cuidados que devem ser tomados na hora do lançamento. Não lançar o concreto com uma altura superior a 2 metros. Não é que não é permitido, você pode, mas não é recomendável. Se você for fazer isso, você tem que criar alguns mecanismos para que o concreto não segregue. Porque quando você lança o concreto de uma altura muito longa, muito alta, né, a pedra, como ela é mais pesada, ela cai primeiro e nesse trajeto ela separa da argamassa. Então isso que a gente chama de segregação. Então isso acontece normalmente em pilares, que às vezes tem pilares de 4 metros, 3 metros, e a galera não quer fazer a janela no meio, né, do pilar para concretar por ali, quer fazer de uma vez. E aí, quando você desforma, lá no pé do concreto tá todo segregado, tá aparecendo, tá aquelas bicheiras, né, que a gente fala, todo feio, aí você perde tempo em escarificar, rebocar não, escarificar, às vezes encher com um grout ali para deixar bonitinho. Se for uma estrutura de concreto aparente, é um trabalho enorme, e tudo isso é retrabalho e gera custo, né, gente? E o nosso objetivo como engenheiro, como executor de obra, é fazer uma obra com o menor tempo possível, com o menor retrabalho possível, porque isso gera custo, beleza? Na hora do lançamento do concreto também temos que prestar atenção com a vibração, né, com o adensamento desse concreto. Tem umas regrinhas também de adensamento. Se você for utilizar o adensamento mecânico, principalmente, prestar atenção se o equipamento que você está utilizando ali para fazer a sua concretagem é o adequado, porque nós temos vários tipos de equipamento. Por exemplo, aquelas agulhas de adensamento, elas têm vários diâmetros. Tem um de 30, tem de 60, tem de 40, tem de 50. Então aquilo lá não é à toa, né? E a galera às vezes acha que você compra um vibrador na obra e aí você utiliza para todas as peças aquele vibrador. E não é bem assim. Cada peça tem... você tem que utilizar o vibrador com a capacidade específica para atender você naquela peça. Um exemplo, se você utilizar um vibrador de 30, significa que você pode... que ele adensa ali num raio de 30 centímetros. Então, se você tem uma peça muito maior do que 30 centímetros na largura ou no comprimento, né, aquele já não é adequado, porque você vai perder mais tempo vibrando. Nesse caso, você tem que utilizar um vibrador com uma espessura maior, um de 60, por exemplo. Um exemplo, se você vai vibrar uma viga muito fininha, pô, você já não vai utilizar um vibrador de 60, você vai utilizar um vibrador de 30, que é mais fino que aí você vai vibrando de 30 em 30 e não vai a estrutura, né, sua vai sofrer menos impacto ali de vibração sem precisão, beleza? Então tem que prestar muita atenção nisso. No caso de utilizar o vibrador mecânico também,
a altura do concreto que você vai vibrar não pode ser 3/4 da altura do vibrador, ou seja, 75% da altura do vibrador. Tem gente que enche até o fim, aí joga o vibrador lá embaixo, né? E vem puxando, joga e vem pescando o vibrador. Isso não é correto. A sua peça não vai ficar bem vibrada. Não encostar o vibrador na sua ferragem também, porque se você encostar aonde já está curando, se você, por exemplo, você está concretando uma peça muito longa, por exemplo, uma viga, você está começando a concretar a viga lá de baixo, aí você vem concretando, aí aqui você encostou na sua ferragem, a ferragem ela é toda amarrada, ela vai vibrar lá na ponta, e se lá na sua ponta o concreto já tiver com o processo de cura, ele vai descolar e não vai grudar mais. Ali você perdeu a resistência de arranque do concreto, acabou, do aço, acabou. Já desgrudou, não vai colar mais. Então é muito importante essa questão de a gente prestar atenção e tomar esses cuidados na hora da execução de uma estrutura de concreto armado, da execução de um projeto, né, de estrutura de concreto. Beleza, gente? Vou pedir mais uma vez, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, porque toda semana eu posto vídeo relacionado à construção civil, e se você é um cara que se interessa por esse tipo de assunto, trabalha nesta área, com certeza algum desses vídeos vai lhe interessar. Então esse foi um vídeo que eu fiz aqui de um apanhado, né, geral do que você tem que prestar atenção na hora de executar uma obra de estrutura de concreto. Beleza? Fique com Deus, tudo de bom e até o próximo vídeo.